Pessoal, obrigado por ter voltado. Nós estamos falando da relação do direito positivo com a sustentabilidade. Demos início a essa nova unidade da nossa disciplina, falando da relação das licitações com a sustentabilidade. A gente encerrou o slide passado falando exatamente do artigo 3º da Lei 8.666, que desde 2010 foi inserido no mesmo texto positivo expresso que as licitações, além do intuito de promover a escolha da opção mais favorável, mais benéfica para o poder público e também de garantir a isonomia para os concorrentes, tem como um dos seus objetivos centrais garantir o desenvolvimento nacional sustentável. E aí, pessoal, no intuito de aprofundar esse assunto, eu vou compartilhar com vocês, ou recomendo a leitura do texto do professor Juarez Freitas. Sim, esse é um artigo, não está lá no livro, então não vai ter problema se a gente não conseguir acessar a biblioteca física. Então, mais do que verde, quer-se uma licitação com todas as cores limpas. Eu quero que vocês leiam o artigo do professor Juarez de Freitas que eu vou compartilhar com vocês. E essa frase, pessoal, eu acho sensacional, exatamente pelo sentido de que o professor Juarez Freitas ele vai dizer o seguinte: quando se fala em sustentabilidade nas licitações, nós não podemos ficar presos apenas à dimensão natural da sustentabilidade. É claro que não há de se falar em sustentabilidade sem sua dimensão natural, é óbvio, as dimensões, foi inclusive assunto de nossa prova, nada mais é do que o prisma de observação. Então, é o ponto de vista que nós temos. A gente faz essa divisão meramente didática, no intuito de lembrar para todo mundo que a sustentabilidade ela é muito ampla. Então, a gente aprofunda alguns conteúdos dentro dessas dimensões, mas lembrando que todas elas são apenas parte de um todo muito maior. Inclusive, dentro da sustentabilidade, a gente tem que começar a abandonar esse paradigma cartesiano de sempre estar dividindo tudo e olhar ali também para as relações não tão claras assim, para aquelas situações ditas do holismo, de que a soma das partes, o todo, na verdade, é muito mais que a soma das partes. E aí, quando ele fala que muito mais do que verde, é que essa licitação ela não tem que preocupar só se tem o ISO 14001 ou não, se está poluindo ou não, mas trazer a possibilidade de produtos e serviços que estejam ali alinhados com a sustentabilidade social, alinhados com a sustentabilidade econômica, alinhados com a sustentabilidade em seu prisma ambiental, natural, ético, jurídico, cultural. Então, todos esses que a gente abordou já nas aulas passadas. Então, mais do que verde, quer ser uma licitação com todas as cores limpas, com todas as cores vibrantes, que todos nós consigamos, de fato, uma sustentabilidade e não uma meia sustentabilidade que, de fato, não é nada sustentável. Então, a incorporação da lei não se deve ser apenas um fruto de um modismo. E até digo que não é, pessoal. Infelizmente, a gente vê legislativamente de 2005 para frente um descaso muito grande com os temas ambientais, não só em criar leis, como em aplicar essas leis. Tanto é que em 2012 a gente teve um dos maiores retrocessos na legislação ambiental, que foi a aprovação do novo Código Florestal. Então, se eu venho em 2010 dizer que as licitações devem promover o desenvolvimento sustentável, é muito mais do que modismo. Na verdade, é uma busca no intuito de trazer de fato para as licitações a eficácia, uma efetividade, uma adoção pela própria sociedade, uma reflexão pela própria sociedade, para que isso não vire letra morta de lei. E aí, meus amigos, quando nós falamos de licitações aplicadas à sustentabilidade, eu peço licença a vocês para que a gente possa introduzir ou revisitar alguns princípios que são aplicáveis a essa situação. Então, eu vou
ser o mais sucinto possível. É claro que cada um desses princípios tem um sentido muito mais amplo, muito maior, que a gente vê lá no direito ambiental, mas eu vou tentar fazer ali apenas um foco, um recorte, tentando aplicar as licitações. Então vamos lá. A gente já falou da solidariedade dentro do próprio princípio do desenvolvimento sustentável. A própria Comissão de Brundtland apresenta o desenvolvimento sustentável como aquele que permite o desenvolvimento das gerações atuais sem privar do desenvolvimento as gerações futuras. Ok? A solidariedade intergeracional tem muito disso. William, mas o que é que tem a ver com as licitações? Meus amigos, quando a gente fala de licitação, eu tenho que ter o máximo de cuidado possível com o poder público, com o erário público. Por quê? Porque se eu gastar demais, vai faltar recursos para gerações futuras. Então, muito se falou, por exemplo, numa reforma previdenciária, se está certo ou se está errado, muito se falou da questão de daqui a 20, 30 anos não ter dinheiro para a Previdência pagar as futuras gerações. Então, não é justo que a geração atual dilapide o patrimônio público de maneira tal que não tenha recurso para as futuras gerações. Que a gente tenha que abdicar de um sistema público de saúde porque não vai ter recurso para ele. Então, se eu quero um sistema público de saúde funcionando tão bem quanto, ou de preferência melhor que funciona hoje no futuro, eu tenho que garantir que cada centavo que chegue na saúde pública seja gasto de uma maneira eficiente. E as licitações vão ser importantíssimas para isso. Então, se eu evito fraudes, se eu evito corrupção, se eu garanto que a melhor proposta seja efetivamente a proposta escolhida pelo poder público, eu estou garantindo que as gerações futuras tenham acesso a serviços públicos, no mínimo, tão bons quanto o que nós temos hoje. E é que hoje já não é tão bom assim, mas, olha, se comparar nosso sistema de saúde com o dos Estados Unidos, a gente está bem melhor, né? Nos Estados Unidos, muita gente morreu porque não tinha acesso ao sistema privado. Então, vamos refletir. A solidariedade intergeracional, proteger as gerações futuras, tem inclusive o condão de proteger o erário público para que as gerações futuras também possam ter acesso a esses recursos. Tudo bem? As licitações vão tentar evitar essas fraudes. Além do mais, olha aqui, prevenção e precaução. Lá no direito ambiental, a gente fala desses dois, como gêmeos siameses. Os dois têm o mesmo objetivo de evitar danos, de mitigar riscos. Então, a diferença de um para o outro é que na prevenção a gente está diante de riscos que nós já conhecemos e nós sabemos as consequências desastrosas se de fato o dano se concretizar. Na precaução, a gente ainda não sabe exatamente quais seriam os danos. Então, a diferença básica de um para o outro é essa. Mas em ambas as situações se reconhece que é muito mais barato prevenir do que remediar. É a famosa situação do ladrão, né? Tá até na Bíblia. Se a gente soubesse, se o pai de família souber quando vem o ladrão, então ele estaria preparado. Mas a gente não sabe. Então, sejamos precavidos. Cuidemos, coloquemos a tranca nas nossas casas, na porta da nossa casa, antes que o ladrão entre, porque depois que ele vier, vai ser difícil recuperar todos os bens materiais e principalmente a nossa paz. Então vamos lá. Prevenir e precaver. Então, a mesma coisa com o poder público. Olha o que aconteceu aí com a Lava Jato, ok? Se recuperou milhões e milhões, talvez até bilhões de reais que foram dilapidados com a corrupção. Mas, sinceramente, mesmo na Lava Jato, se estima que não foi recuperado aí, talvez 2/10 de tudo que foi perdido. Então, não tem como recuperar. Um corrupto desse que levou R$1 milhão para fechar um contrato, comprou uma Ferrari, mesmo que eu vou lá aprender a Ferrari ou Land Rover, né? E vender num leilão, eu não vou recuperar o valor que foi perdido. Vai ser um valor bem mais módico. Então é muito mais interessante eu evitar que o dano aconteça e nas licitações eu garantir de fato a escolha da melhor proposta do que depois que eu já escolhi de uma maneira fraudulenta eu tentar recuperar, reaver os recursos que foram perdidos. Então tem a ver sim a sustentabilidade, os
princípios lá do direito ambiental com as nossas licitações. Princípio do poluidor-pagador, lá no direito ambiental, eu vou falar para vocês que se visa internalizar as externalidades. Então, muitas vezes, quando a gente fala da técnica de menor preço, ok, a gente acaba escolhendo por uma vantagem meramente econômica. Mas vamos pensar um pouco. Se aquele produto que eu estou consumindo é um produto que o seu fabricante, ele despeja poluição no meio ambiente, então vamos supor, eu estou comprando aquele objeto que passou por uma galvanoplastia, o famoso banho de cromo, de ouro, e o cidadão que fabrica, ele lança os dejetos diretamente no rio da cidade. E o povo começa a beber a água com os metais pesados que são inerentes ao esgoto de uma atividade de galvanoplastia. E esses metais pesados, eles trazem prejuízo ao organismo, inclusive com a possibilidade de causar câncer, entre outras doenças. E aí o SUS da cidade está super lotado porque as pessoas estão passando mal por conta do metal pesado na água. E então os impostos que são pagos já não são suficientes e eu começo a ter uma carga tributária ainda mais alta para pagar o tratamento de saúde que uma pessoa originou. É justo? Então se fala em internalizar as externalidades. Muitas vezes o preço muito módico de um produto ele é financiado por prejuízos que esse produto causa aos trabalhadores, à previdência dos trabalhadores, ao recolhimento de impostos ao fisco, danos ao meio ambiente, danos à nossa saúde. Então, muitas vezes a gente acaba escolhendo o menor preço, mas um preço que o poder público vai pagar pouco agora, mas vai ter que arcar com prejuízos gravíssimos, fornecendo saúde, fornecendo medicação, fornecendo internação para as pessoas que estão sendo prejudicadas, a sua saúde, estão tendo sua saúde prejudicada pela poluição advinda daquele produto. Outra coisa, pessoal, é que não é só o fato de eu arcar com as consequências desastrosas. Então é muito mais justo que se foi a empresa X que lançou o metal pesado no ambiente e as pessoas estão ficando doentes, que a empresa X pague o tratamento dessas pessoas e não todo mundo, não o erário público, que o erário público é financiado com o nosso dinheiro. Então isso não é justo. Vamos cobrar a César o que é de César. Foi você quem causou os danos? Você repare. Então essa é a primeira opção, a primeira dimensão desse princípio. A segunda é que, se existe a possibilidade de trazer danos, mas aquela atividade ainda hoje ela é importante, ela é essencial, a gente tem que arcar com os custos que evitem esse dano lá no futuro. E nesse sentido, meus amigos, o poluidor-pagador, ele exige do poluidor daquelas atividades ainda hoje necessárias um agir prévio também, que ele arque com os valores para evitar os danos, que ele instale uma estação de tratamento de água lá na sua galvanoplastia e que a água que ele devolve ao rio não é mais uma água rica em metais pesados. Hoje já se sabe que, por exemplo, na Índia e na China, tem empresas que estão ganhando, às vezes, até mais dinheiro do que a empresa de galvanoplastia, conseguindo recuperar alguns metais preciosos e semipreciosos desse caldo que sobra da galvanoplastia. Então, consegue retirar chumbo e produzir chumbo, vender chumbo para outras pessoas, cádmio, mercúrio, até ouro. Algumas situações é possível você recuperar dessa cauda que sobra da atividade da galvanoplastia, só para dar um exemplo. Então, o poluidor-pagador, ele tem muito a ver nisso. Primeiro, para que nosso administrador ele faça a reflexão, será que esse não é um barato que lá na frente vai sair caro para mim?
Segundo, que eu exija que o meu produtor, aquele pelo menos para quem eu estou, com quem eu estou contratando, ele arque com as consequências de seus atos e que, de preferência, ele haja antes do dano ser causado. Princípio da legalidade, pessoal, aqui não é do direito ambiental, é do direito administrativo mesmo. E eu lembro para vocês que é a legalidade estrita, a legalidade administrativa, que significa que não é o que não é proibido é permitido, não é isso. Para a administração pública, a sua vontade é a vontade legislada. Então, a administração pública só pode fazer o que a lei determina. Só que não é só pode fazer o que a lei determina, ela também tem que fazer o que a lei determina. Nem a mais e nem a menos. A vontade, o que deve ser cumprido, é o que está positivado na lei. E se está na lei que a licitação tem que garantir o desenvolvimento nacional sustentável, descumprir pode inclusive gerar improbidade para os nossos administradores. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que exigir dos nossos administradores que eles estejam em dia com as escolhas para melhor garantia do interesse público. E o interesse público envolve também a qualidade de vida de sua população, envolve um equilíbrio ambiental, envolve uma série de outras situações que garantirão o desenvolvimento nacional sustentável nas suas várias dimensões. William, como garantir objetividade para isso? Olha aqueles critérios que a gente trabalhou na nossa última aula de conteúdo, os indicadores de sustentabilidade. Então, eu posso exigir alguns desses indicadores. Além do mais, pessoal, princípio da impessoalidade. Impessoalidade em vários sentidos, no sentido de quem está agindo não é o administrador, mas é a administração pública. Se o gestor acertou, ele está cumprindo a vontade da lei. Não foi o gestor que fez a obra. Ele pode ter contratado a obra, mas quem fez foi a administração pública. Não foi o gestor quem prestou o serviço. A gente tem que sair dessa de que ter sempre um herói, a lenda do herói, um herói de esquerda, um herói de direita. Não, pessoal. Não, o que a gente tem que exigir é o cumprimento da lei. Nós estamos num Estado democrático de direito. Então vamos exigir a aplicação da legalidade, vamos lembrar que quem atua é a administração e não o seu representante. Porque o representante, na verdade, é nosso representante, é aquele que nós escolhemos. Ele não é o mais importante, ele é o primeiro empregado. Então, além da impessoalidade ter a ver com a atuação do gestor, que não é exatamente ele quem fez, mas foi a administração que fez, nós não podemos deificá-los, como também tem a situação de que quando ele, administrador, tomar suas escolhas, ele não pode olhar com quem ele está contratando, quem será beneficiado direto ou indiretamente. Ele tem que dar oportunidades iguais a toda a população, a impessoalidade no sentido agora de isonomia, que nós já tratamos lá atrás. Além disso, pessoal, o princípio da moralidade ou eticidade também tem tudo a ver com a gente, porque eu falei para vocês que a sustentabilidade ela é trabalhada como um novo paradigma. Paradigma esse que é um conjunto de valores. E a moral tem tudo a ver com os valores predominantes na nossa sociedade. Onde é que a gente quer chegar? O que de fato a gente entende como bem e bom? Além do mais, pessoal, o princípio da publicidade. Por mais que vocês vão ver, ou lembrar que um dos princípios da licitação, das licitações, é o sigilo das propostas, só se protege com sigilo um períodozinho de nada a proposta do cidadão antes de ser aberta num procedimento público. Mas todo o procedimento será público, que se protege só a privacidade daquele proponente. Então, para que eu não seja copiado, para que o meu concorrente não saiba a minha margem de lucro e vai lá e abaixa a margem de lucro dele para garantir a vitória, então, para evitar esse tipo de coisa, então eu vou evitar imoralidades, inclusive, garantir a isonomia, eu dou um
tempo em que cada um vai fazer as suas contas particulares até que elas estejam prontas e ela possa, esse concorrente, apresentar devidamente ao poder público. E aí nós terminamos com o princípio da eficiência. Tudo a ver também com a sustentabilidade, no sentido de que eficiência é eu gastar menos recursos no intuito de ter mais resultados. Então, a eficiência trabalhada nesse sentido tem tudo a ver também com a sustentabilidade. Pessoal, mais uma vez eu me excedi, já estamos com 20 minutos, o outro chegou acho que em 18. Vamos fazer uma pequena pausa, não fica muito tempo parado não, para não perder o fio da meada, tudo bem? A gente volta já.